bom dia a todos. Buenos dias. Proponho a partilhar um estudo sobre o MAC, o Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças, MAAC. Na década que eu vou estudar, na década de 80, era apenas MAC, Movimento de Apostolado de Crianças, como foi referido. Este movimento integra a ação católica, sendo como que uma ação católica versão infantil. Organizei a minha intervenção em duas partes. A primeira consistirá numa apresentação de imprensa que o MAC produziu na década de 80. A segunda parte será um esforço de aproximação à fisionomia teológica do MAC e à espiritualidade com que reelabora a categoria criança. Fiquemos então agora no corte editorial do MAC, década de 80. Sendo um movimento centenário, o MAC soma no total 7 periódicos e 79 números, contabilizando até 2010. 45 dos quais, ou seja, 60%, são desta década de 80. Este período corresponde à fase de implantação do então MAC e da busca da definição da identidade e do enaltecimento da sua singularidade no contexto da sociedade e da Igreja portuguesas. Cito a Mimi, que afirma que o MAC é um projeto tão urgente na Igreja portuguesa. Quem é a Mimi? É uma mulher, uma jovem mulher, estudante do magistério primário e depois passou a exercer, que é a figura, penso eu, que, em torno da qual se forma inicialmente o MAC, o núcleo iniciador do MAC, formado essencialmente por pessoas, por colegas da Mimi, também do magistério primário, também da equipa de visão de vida da GEC e também pessoas que tinham espaço pastoral na periferia de Lisboa e na própria cidade, nas partes mais carenciadas. E este grupo foi apoiado por duas figuras mais institucionais, digamos assim, o padre Henrique Scheppens, não sei se é assim que se lê, da Congregação dos Sagrados Corações, que ele autodefine-se como assistente não nomeado deste movimento nessa época, e Irmãzinha Monserrate, que era uma irmãzinha espanhola, que pertencia à Congregação das Irmãzinhas de Jesus, fundada por Charles de Foucault e pela Irmãzinha Madeleine. Portanto, este é o núcleo fundamental do início do MAC. E temos aqui também o quê? Dois eixos, ação católica e congregações ligadas ao operariado. E é interessante porque vão ser exatamente estes dois eixos através dos quais o MAC se vai expandir. Congregações ligadas ao operariado, como referi, e à ação católica. A nível da imprensa, esta é, como se verifica pelos números, uma fase de grande proficuidade, atitude iniciativa e ainda de experimentalismo, registando muitas reformulações em aspectos como a equipa redacional, o subtítulo, o preço e mesmo os destinatários. A estratégia da atividade comunicacional do movimento arrocou, nesta década, duas vertentes diferenciadas. Uma linha destinada aos animadores ou acompanhantes, com o boletim Crianças em Ação, e outra que visava as crianças, sendo feita para crianças e pelas crianças, isto é muito importante, com o Jornal de Nós. Portanto, temos aqui, mais uma vez, duas vertentes. Formação dos animadores e uma plataforma onde as crianças se podiam exprimir. Estes primeiros periódicos demonstram que o MAC se implantou, primeiramente, nos bairros ditos problemáticos do espaço periurbano das cidades de Lisboa, Setúbal, preferencialmente, e também do Porto, como a Trafaria, o bairro do Rio Velho, o bairro das Fontainhas, a Corraleira, o bairro da Quinta da Vitória, o de Gaia, etc. O público-alvo do movimento era muito claro. Crianças, muito em particular crianças pobres, muito em particular crianças no contexto da carência destes bairros. Contudo, há muita focacidade. Grupos que iniciam e terminam constantemente. Em 1984, que foi um ano significativo no movimento, lembro que esse ano foi o primeiro, onde se deu o primeiro encontro nacional das crianças e o primeiro encontro nacional dos acompanhantes. Neste ano, como dizia, o movimento incorre numa mudança muito significativa, expressa por este excerto de um artigo de Marie-Hélène no Crianças em Ação. A Marie-Hélène é secretária-geral da unidade Mouvement de l'Apostolat des Enfants, Mouvement Internacional de l'Apostolat des Enfants. Peço desculpa. Passo a citar então. Percebi também alguns apelos a serem receptivos ao nascimento do movimento em outros locais, para além dos bairros de Lata. Não poderá isto ser um ponto de atenção? Como dizia o Adelino, uma das figuras que depois se juntou àquele núcleo iniciador que eu referi, o arrancar em meio rural ou em classe média poderão enriquecer a vida do movimento. Nós devemos dar também a oportunidade a estas crianças de viver a dinâmica do MAC. Repito, em meio rural, ponto 1, em classe média, ponto 2. Outra evidência na imprensa de 80, sobretudo na primeira metade desta década, é a preocupação de que os acompanhantes fossem formados pelo estilo pedagógico e espiritual do MAC, por um lado,
e que fossem ouvidos os seus pontos de vista por outro. Neste sentido, é dado uma grande ênfase aos encontros de acompanhantes, em que se reflete sobre a delineação do perfil destes. Qual deve ser a sua identidade de crente e a sua relação com as crianças? Como devem formar na fé? Saliento que logo no primeiro número da Crianças em Ação, num longo texto sobre o que deve ser o acompanhante, definem-se 3 conteúdos básicos para a sua iniciação: a militância cristã, o mundo infantil e o movimento. Proponho uma tipificação dos temas dos artigos destes periódicos. Primeiro tema: problemas vividos pelas crianças, de foro pessoal. Depois irei fazer outra categoria de foro social. Estes artigos são uma partilha crítica das crianças em torno de fundamentalmente 2 instituições, a escola e a família. No que respeita à família, é denunciada a violência entre mãe e pai e entre pais e filhos, o alcoolismo dos pais, responsabilidades familiares excessivas, por exemplo, o ter de tomar conta dos irmãos, e ainda o trabalho infantil. No que concerne à escola, são referidas a agressividade dos professores, as atividades escolares cerceadoras da criatividade das crianças e a discriminação dos meninos com dificuldades de aprendizagem. Estes relatos são feitos pelas próprias crianças ou narrados pelos acompanhantes. Outro tema é a inserção, avaliação e intervenção do grupo no meio local, que é uma vertente fundamental da identidade do MAC, na medida em que a ação transformadora incide na célula geográfica mais imediata ao grupo, o bairro, a aldeia ou mesmo o grupo de amigos. Neste âmbito, são referidas com referência nas publicações, atividades como o levantamento dos problemas do meio, relativos, por exemplo, à precariedade da habitação, à falta de higiene, ao lixo, como os esgotos entupidos. À degradação dos equipamentos é referido, por exemplo, no Jornal de Nós, a denúncia, o facultar do conhecimento do mau estado no campo de futebol, bem como os aspectos positivos da localidade. A exploração desta, a realização de propostas de intervenção e melhoramento do espaço, exemplificamos com a ação de limpeza, por exemplo, no bairro da Corraleira, são notícias recorrentes nas publicações, assim como a intervenção junto das autoridades, quer civis, quer eclesiais, realizada pelas próprias crianças. São as crianças que escrevem cartas, por exemplo, ao Presidente da Junta. Neste tipo de artigos, aborda-se a relação com a paróquia. Isto mostra-se particularmente relevante, pois no seu tratamento editorial depreende-se o percurso de afirmação do lugar eclesial do movimento local e, por tabela, universal, entre aspas. Ocorre referência, sobretudo na fase de início da formação de um grupo, de que as pessoas confundem o MAC com a catequese. Noutros casos, alude-se à não aceitação por parte da paróquia. Cita-se no artigo o comentário dos paroquianos: não é catequese nem é nada. Ou a sua consideração, pelas pessoas de fora, como um movimento da paróquia que complementa a catequese. Afirma-se que muitas crianças tomam o movimento como sendo para crianças pobres, mais do que o movimento da Igreja. Em relação à escola, menciona-se que vê o MAC com bons olhos, não obstante, não acolhe as ações do grupo. Outro tema, noticiações das atividades internas do grupo. A título de exemplo, atividades de natureza caritativa, visitar um hospital, venda para a ajuda das crianças de Madagascar, ir ter com outras crianças diferentes, agregação de fundos, como vendas de autocolantes, ações de educação da natureza, por acaso não falam dos meninos, angariação de fundos, como já disse, desculpem, ações de educação, campanhas de limpeza, peças de teatro e danças. Agora, o tema dos problemas de foro social, que são textos de sensibilização primeiramente, mas depois noticiam-se formações, reflexões de grupo ou revisões de vida. Passa a dar exemplos, uma revisão de vida sobre drogas, sobre o aborto, um artigo de denúncia das ligações da Madeira às redes pedófilas internacionais, artigos de sensibilização sobre a sexualidade, a poluição, a violência na televisão, o tabaco, etc. Ainda há noticiação sobre a atividade do tipo revisão de vida, da qual o professor David vai falar, que temas são refletidos nesta revisão de vida. Por exemplo, a guerra na família por causa da televisão, sobre a Paula, que é uma menina, que eu vou citar mais tarde no artigo em que se fala disto, sobre a relação com os ciganos, a violência nos jogos de futebol. Uma atividade muito gira foi eles refletirem sobre as atitudes corretas e incorretas que tinham no futebol e depois na bola de futebol escreveram naqueles hexágonos, os valores que tinham que ter nesses jogos. Portanto, uma sugestão se jogar em futebol. Para um desenho, agora passa a segunda parte, para um desenho teológico da identidade do MAC. No campo da cidadania, o MAC afirma-se como uma iniciação às crianças ao ato de criticar e de intervir, criticar, pôr em crise. Neste âmbito, as publicações são, em certa medida, uma plataforma de denúncia feita pelos acompanhantes e pelas crianças, quanto mais não seja denunciando o facto de não lhes ser dado espaço de denúncia, peço desculpa pela repetição, na sociedade e também, mais residualmente, na Igreja. Recordo a intervenção do Dr. Timóteo, que referiu
aqui ontem que as publicações infanto-juvenis foram as primeiras nas igrejas protestantes, sendo este tipo de imprensa uma forma de apoiar a formação dos filhos da classe mais baixa, resultante da Revolução Industrial. No que respeita à Igreja Católica, pelo menos em Portugal, é uma imprensa tardia, escassa e com tendência a não ter escoamento. As publicações do MAC nesta década, sobretudo, só comedidamente são formativas, mas são essencialmente interventivas e informativas no intuito de criar uma rede de ligação entre os grupos do país. Por exemplo, não se registra qualquer exortação que obedeça aos pais, mas é abordado criticamente o aproveitamento da dependência que as crianças têm em relação ao adulto em favor do obedencialismo e do autoritarismo. Cito uma reflexão feita pelos acompanhantes número 3 do Crianças em Ação. Na nossa sociedade portuguesa, as crianças não são respeitadas como pessoas, nem lhe é dada a possibilidade de participarem ativamente. Os adultos pensam que elas não sabem nada, ou relacionam-se com elas em termos de autoridade e sempre como quem ensina. Pensam que nada têm a aprender com elas. É o que verificamos na família, no trabalho, na igreja, na escola e na sociedade. A criança é o depósito onde os adultos deitam o que lhes interessa. Os adultos tratam a criança não naquilo que elas são, mas naquilo que elas serão. O adulto de amanhã cópia do adulto de hoje. A criança só tem de ouvir e obedecer. Assim são vítimas de estruturas autoritárias. Os adultos têm de perder o medo da expressão livre e da sua originalidade. Comparo este excerto com uma ideia do Rousseau, do seu livro A Educação. A criança é um ser sui generis com atividades mentais próprias, não é um ser imperfeito, uma redução do homem feito. No campo da crença, o MAC pretende uma recepção e reconstrução autónoma a partir da vida dos conteúdos da fé, que se demarca da atitude de pré-fabricação de conhecimentos mais ou menos doutrinais e transmissão direta e unilateral. Para esta descoberta da fé, utilizam-se formas próprias de expressão, citei um breve excerto de um artigo, mímicas, cartazes, desenhos, canções, etc. O intuito é que as crianças sejam protagonistas como evangelizadas, isto é, na evangelização de que são alvo, e como evangelizadoras, isto é, na evangelização que promovem no seu meio, levando o Evangelho às outras crianças. É um protagonismo, como está explícito no meu título, mas um protagonismo limite, porque nos limites da pedagogia religiosa tradicional, uma vez que a põe em causa. Critica-se a baixa qualidade da formação cristã na Igreja no geral, pensando-se que para as crianças qualquer coisa serve, citei um artigo. E as orações que constam nestas publicações são feitas pelas crianças, assim como a reflexão da Escritura, como vemos neste certo enternecedor de uma entrevista ao grupo Paz e Amor de Rio Velho, desde o texto de 1983. Isto é uma entrevista, como disse. A Paula é uma criança, a tal Paula que eu falei inicialmente, que anda no nosso grupo. Tem 11 anos, tem muitos irmãos, tem 3 sobrinhos e toma conta deles. Trabalha, pede dinheiro e comida, e o dinheiro que lhe dão compra gelados e outras coisas, e nós queríamos conviver com a Paula. Os pais ganham pouco, acho que a mãe dela bebe. O que é que o grupo pensa sobre a Paula? Vamos brincar com ela, convidá-la para ir ao grupo, oferecer-lhe uma prenda. Que prenda? É um desenho que quer dizer para a gente conviver mais com ela, vamos fazer todos em grupo num cartaz. Que outras coisas aconteceram no grupo? Os ciganos. Já os convidámos porque também queremos ser amigos deles. Nós também vimos que eles às vezes se revoltam porque nós não nos ligamos nenhuma. Dizem que os ciganos são maus, mas eles às vezes são maus também por nossa causa. Quer dizer que vocês olham para as coisas e pensam sobre elas? Vemos o que Jesus pensa das coisas, o que pensa da Paula. Mas no Evangelho Jesus fala da Paula? Como é que vocês descobriram isso? Foi com a história do bom samaritano e recontam a história. Depois desta recontagem, há alguma semelhança entre essa história e a Paula? A Paula era o homem que estava no chão. Os que passaram são aqueles que a Paula diz que lhe ligam. O bom samaritano somos nós que vamos ajudá-la. Rapidamente, eu vou partilhar convosco, rapidamente mesmo, uns apontamentos. Assim, eu não sou historiadora e nem tenho pretensões disso. A minha formação é em teologia e eu faço apelo a terem considerações, porque nestes apontamentos eu pronto, dei-me a luz de divagar um bocadinho, teologicamente. Ontem, na conversa do professor Dr. Alfredo Teixeira, registrei uma frase de Wittgenstein, um daqueles diapositivos que ele passou e dos quais não falou. O místico não é como o mundo, é um facto que é o mundo. Cito na procura de melhor explicitar o alcance atingido pelos artigos da revista Crianças em Ação, que apresentam os sínteses dos encontros de acompanhantes. Para lá de os categorizar, entendo que existe como linha orientadora de fundo a pergunta: quem é a criança? Veem e julgam essa figura, analisando e reprogramando o agir. Aliás, é dito, em relação à formação, a base é sempre a vida das crianças. Voltando à citação, eles perguntam pelo facto que é a criança. Que respostas dão? As crianças são um mundo de qualidades e capacidades que é preciso deixar desabrochar.
A nossa tarefa é estar com elas e criar um clima para que elas possam revelar-se. Somos companheiros e amigos que amamos, perguntamos e partilhamos, escutamos e aprendemos. Com elas aprendemos a simplicidade, a verdade, a aventura, a honestidade, a sensibilidade e pureza de coração. Aprendemos a solidariedade e o sentido de igualdade e justiça e ajudamos a abrir horizontes mais largos. Em excertos como este, prende-se a intuição de que a criança não é uma categoria etária, não se é criança só porque se tem entre X anos e X anos, mas, diria, existencial. E verifica-se o cultivo do espanto pela criança. A preocupação recai sobre o que elas pensam, sendo uma realidade fundamental no MAC o facto de as decisões do movimento estarem nas mãos das crianças. Por exemplo, a decisão de passar de MAC, M-A-C, para MAC, M-A-A-C, foi uma decisão das crianças. A criança é como que colocada no palco. O acompanhante tem um companheirismo passivo, ou melhor dito, transativo, de haver, de deixar vir os pequeninos, citando Marcos 10. Mas a questão de deixar, levanta a questão da regra, que no MAC é vista como um balizamento. Não desenvolvi isto, apenas fica como dica para reflexão. Nos artigos que mais diretamente abordam o Evangelho, os conteúdos da fé cristã, assim como nos testemunhos que foram recolhidos no âmbito do 30º aniversário do movimento, há dois conceitos que são particularmente recorrentes: transformação e reino de Deus. Porque esta situação teológica da criança na questão do reino e da atitude de transformar. De facto, a criança inscreve no real um outro reino, ou seja, a molividência ou imaginário em que ela se move, o mundo das princesas, do sol amarelo, dos balões, dos palhaços, da fifi, etc. Um mundo inocente, no sentido que ainda não sabe, com o qual há uma relação de descontinuidade com o mundo atual. Uma constelação de valores como a simplicidade, a verdade, a aventura, a honestidade, a sensibilidade e a pureza de coração, como o artigo anteriormente citado evoca. O acompanhante auto-entende-se como um devedor para com a criança desta experiência catártica que constitui o contacto com elas e o acesso a este rasgo para o mundo utópico que oferecem ao mundo concreto. Termino, é o último parágrafo. Para esta utopia, categoria de utopia, eu inspirei a investigadora Sandra de la Roca na sua tese sobre a devoção ao Menino Jesus. Diz ela que esta devoção adquire várias fases, das quais destaco duas. Uma em que a iconografia do Menino Jesus o assemelha muito às crianças, em especial às crianças pobres, até coloca o menino a transportar a cruz e os utensílios de suplício, com espinhos e pregos e martelos perto dela. Outra em que o Menino Jesus é figurado como uma criança modelo ideal, bem comportada e impávida. A autora sugere aqui a projeção de uma utopia sobre a criança. Ora, a descontinuidade entre a modividência utópica da criança e a modividência concreta pode ser traduzida numa transformação. A partir do sonho que elas gostariam que fosse o bairro, a aldeia, a escola, e estão a inspirar artigos das crianças, do Jornal de Nós, elas podem de facto transformá-lo. Termino com o excerto da mensagem inicial do primeiro encontro nacional sobre a Igreja e a Criança, no âmbito do Ano Internacional da Criança, que foi em 1979, curiosamente, imediatamente antecessor à década de 80, em que os bispos, faz uma citação dos bispos, e diz-se: as crianças são do desígnio admirável da providência de Deus, escreve os nossos bispos, a expansão viva dos sentimentos e atitudes que redimem, libertam o homem e a sociedade. Muito obrigada.